Recentemente, nós exibimos uma reportagem mostrando o trabalho da Priscila e do Marcos, um casal aqui de Cascavel que produz frutas desidratadas. O material chamou a atenção e despertou algumas dúvidas dos produtores que acompanham o programa pelo nosso canal no YouTube. E a gente vai tirar essas dúvidas, mas antes vamos assistir aos shorts, que é um pequeno vídeo que resume essa reportagem. Olha só. Primeiro faz a limpeza, corta em fatias finas e remove as sementes. Após todas essas etapas, são colocadas de forma ordenada nas formas. E em seguida, vai para a máquina de desidratação. A laranja, em média, 24 horas. E a temperatura, no caso? A temperatura varia também de acordo com a fruta. A gente utiliza rampas de temperatura, né? Então, assim, depende muito da fruta. Se é uma fruta mais sensível, eu utilizo uma temperatura de 40, 45 graus até 60. Se é uma fruta mais, assim, resistente, né? A gente consegue utilizar uma temperatura de 65, 70 graus. A desidratação é obtida pela perda parcial da água da fruta madura em pedaços, atingindo um teor de umidade final que varia de 15% a 20%. Interessante essa prática, né, professor? Muito interessante. E agora a gente vai esclarecer a dúvida da Eliana Martins da Silva, que mandou uma pergunta lá no canal do YouTube. Vamos dar uma olhada, o que ela diz. Estou começando nesse segmento, mas não sei qual valor cobrar. É por gramas ou por pacote? Poderia dar uma dica? Então, Eliana, quem traz a resposta para você é a própria Priscila. Vamos ver o que ela diz, então, a respeito desse assunto aqui. Respondendo a dúvida da Eliana sobre a questão da comercialização dos desidratados, né? A primeira coisa que precisa entender é o canal de venda que vai ser optado para comercialização. Por exemplo, se deseja se comercializar em feiras de empreendedorismo, feiras ao ar livre, ou mesmo em locais como conveniências, pontos que fazem drinkerias, a gente comercializa muito em embalagens pequenas, assim, que vão de 7 a 15 gramas. Se, por exemplo, se define como canal de venda locais como loja de produtos naturais ou chamados também celeiros, né? Ou mesmo ainda para outros empreendedores, como artesãos e pessoal que trabalha com a saboaria, nós recomendamos a comercialização por quilo ou por gramas. Então, a gente comercializa muito em embalagens assim, de 500 gramas, e lá no ponto de venda, no caso na loja de produtos naturais, eles vão comercializar a granel, mas você vai ser um fornecedor desse cliente, né? Agora, por exemplo, se você quer comercializar em site, em e-commerce, né, ou ainda marketplace, né, fazer essa comercialização online, que é muito forte hoje em dia, pode ser comercializado em embalagens menores, de 50, 250 gramas, né, desde que todas essas embalagens estejam bem fechadinhas, bem seladas, em relação ao preço de comercialização. Então, a qual preço eu vou praticar nesse produto, numa embalagem maior. Como que a gente vai calcular a margem desse produto? Então, primeiro é entender o teu rendimento no processo da desidratação e o teu custo de produção. Então, a fruta, ela tem um custo variável durante o ano, principalmente, né, na época da safra, ela tem um custo menor, em outros períodos ela tem um custo maior. Então, você tem que fazer um levantamento do custo da fruta na tua região e o quanto que você vai levar para produzir determinada quantidade e precificar corretamente. E daí se arriscar e comercializar. Muito gentil a Priscila, né? Explicou aí todos os processos das frutas desidratadas, mas é claro, né, professor? Aí para comercializar esses produtos vai depender do objetivo de cada um, né? Você veja bem, toda a ideia, né, de determinadas explorações vem da criatividade, vem de muito trabalho, e para você ter sucesso você tem que ter uma boa consultoria, tem que
conhecer o mercado, saber como vai colocar isso no mercado, aonde você vai comercializar. Então, essas ideias, elas são geniais, mas elas podem ser fadadas ao insucesso. Para você ter o sucesso, bom é uma consultoria. E existem órgãos especializados em consultoria. O Sebrae é um deles. Essas ideias são interessantes. Elas surgem do nada e se tornam um grande sucesso na frente. É isso mesmo. E para ter mais segurança, planejamento, né? Planejamento total.